A chuva caía como lágrimas de fado sobre as ruas empedradas de Alfama, Lisboa, naquela noite de outono de 2025, quando Maria Inês ouviu o grito ecoar do seu peito, um som primal que nem o rugido do Tejo conseguia abafar. Porquê, Ana? Porquê agora, depois de tudo? As palavras saíram roucas, entrecortadas pelo soluço que a dobrava ao meio, ali, de joelhos no chão molhado da varanda do seu apartamento apertado no bairro Alto. O copo de vinho do Porto, que segurava como um talismã, escorregou dos seus dedos trêmulos e estilhaçou-se contra as lajotas, o líquido tinto espalhando-se como sangue fresco de uma ferida reaberta. Ana, a mulher que era o seu mundo desde os dias de saltos de corda nas ruas poeirentas de Belém, ficara parada à porta, os olhos castanhos cheios de um terror que Maria nunca imaginara possível. Eu não queria. Eu juro, Inês, mas o segredo. Ele não era meu para guardar. E então, Ana virara as costas, desaparecendo na névoa da chuva, deixando para trás não só o eco das suas botas no pavimento, mas o tecido mesmo da sua alma, rasgado ao meio. Maria Inês, aos 28 anos, era o tipo de mulher que Lisboa moldara com as suas curvas sinuosas e os seus segredos sussurrados nas tascas de fado. Filha de um pescador do Tejo que morrera cedo demais, afogado num mar revolto, e de uma costureira que tricotava saias rodadas ao som da Amália Rodrigues na velha rádio de válvulas, crescer entre o cheiro de sardinhas grelhadas e o sal das marés. Alta, com pele oliva que captava o sol como os azulejos das fachadas mouriscas e cabelos pretos que caíam em cachos rebeldes até à cintura, Inês tinha olhos verdes herdados de uma avó minhota, olhos que pareciam carregar o verde das vinhas do Douro. Ela trabalhava como guia turística na Torre de Belém, contando histórias de navegadores e impérios perdidos a grupos de estrangeiros embasbacados, mas por dentro era um oceano de silêncios, onde as ondas da memória batiam contra as rochas da solidão. A amizade com Ana remontava a uma era que parecia um sonho em sépia, os anos 90, quando as duas meninas de 7 anos se conheceram no pátio da escola primária de Belém, ali onde os Jerónimos erguiam-se como sentinelas de pedra contra o céu azul. Ana era a recém-chegada de uma família de imigrantes que voltara das colónias africanas, trazendo consigo o calor da Guiné e o sotaque suave que misturava português com ritmos de djembe. Baixinha, com pele morena que brilhava como o cacau das plantações que a mãe tanto evocava nas noites de histórias à lareira, e olhos castanhos profundos como o rio que separava mundos, Ana chegara tímida, com um vestido remendado e um colar de conchas que tilintava ao vento. Tu és a minha sombra agora, dissera Inês no primeiro dia, estendendo a mão suja de terra do recreio, e Ana, com um sorriso que iluminava mais que o sol de verão, apertara-a com força, selando um pacto que nem o tempo ousaria romper. Aquelas tardes de infância eram tecidas com fios de aventura e cumplicidade. Corriam pelas ruas estreitas de Belém, lambendo pastéis de nata quentes saídos da confeitaria centenária, o açúcar derretendo nos lábios como promessas doces. Vamos ser exploradoras como o Vasco da Gama, gritava Inês, arrastando Ana para o mosteiro dos Jerónimos, onde se escondiam atrás das colunas manuelinas, fingindo que o mundo era um mapa virgem à espera dos seus pés descalços. Ana ria, um som como tilintar de sinos na sede de Lisboa, e contava histórias da avó guineense, de espíritos da floresta que dançavam sob lua cheia. Juntas, teciam guirlandas de flores silvestres colhidas nos jardins do Palácio de Belém e nas noites de São João acendiam fogueiras na praia do Restelo, saltando sobre as chamas de mãos dadas, os corações batendo ao ritmo das bombas que estalavam no céu. A família de Inês, católica devota com missas dominicais na Basílica da Estrela, acolhera Ana como uma filha perdida. A mãe de Inês, com as mãos calejadas de agulhas, costurava vestidos para a irmãzinha africana, enquanto o pai, antes de partir para o mar eterno, ensinava-as a atar nós em cordas de cânhamo, sussurrando lendas de sereias que cantavam fado submarino. Mas a infância, como o vinho do Porto, envelhecia devagar, ganhando complexidade com os anos. Aos 12, quando o corpo de Inês começava a curvar-se em formas de mulher e Ana desabrochava como uma flor de hibisco sob o sol tropical que ainda lhe corria nas veias, as brincadeiras inocentes ganhavam tons de segredo. Numa tarde chuvosa de inverno, abrigadas na cave da casa de Inês, com o aroma de bacalhau desfiado pairando no ar, Ana inclinou-se e roçou os lábios na bochecha da amiga, um beijo fugidio que fez o coração de Inês disparar como um touro na praça de touros de Campo Pequeno. És a minha melhor parte, murmurara Ana, e Inês, corando como as romãs maduras do mercado da Ribeira, fingira que era só frio.
Mas naquela noite, sozinha no quarto com pôsteres desbotados de Madalena Iglesias nas paredes, Inês sonhara com o calor daquela pele, um sonho que acordava suada e confusa, como se o próprio Tejo tivesse invadido seu leito. Os anos da adolescência foram um rio caudaloso, cheio de correntes ocultas. Aos 16, matriculadas no Liceu de Belém, as duas partilhavam o mesmo banco na sala de aula, passando bilhetes dobrados com desenhos de corações entrelaçados e promessas de fugir para as Ilhas dos Açores, onde o vento não carregava os olhares julgadores dos vizinhos. Inês, sempre a mais ousada, cortara o cabelo curto num gesto de rebeldia contra as saias peliçadas impostas pela escola católica, e Ana, admirada, tocara os fios negros com dedos trêmulos. Pareces uma deusa do mar, Inês. A minha deusa. Nas pausas, escapuliam para o café de Belém, onde bebiam chocolate quente e falavam de futuros impossíveis. Inês sonhava em estudar História na Universidade de Lisboa, revivendo os ecos dos descobrimentos. Ana, com o talento para a dança herdada das raízes africanas, imaginava palcos no Coliseu dos Recreios, os pés descalços pisando o ritmo do funaná misturado com fado. Mas por baixo da leveza, uma sombra crescia, os sussurros da família de Ana, que voltara da Guiné com não só saudades, mas dívidas e segredos enterrados como minas no areal da praia de Carcavelos. Numa noite de verão, durante a festa dos tabuleiros em Tomar, para onde as famílias as levaram num raro piquenique conjunto, o ar estava carregado de cabeçadas de milho empilhadas como torres pagãs e o cheiro de pão de mafra. Inês e Ana, com 18 anos recém-completados, escaparam da multidão para o Jardim do Convento de Cristo, onde a luz da lua filtrava através das folhas de sobreiros centenários. Sentadas no muro de pedra, com os joelhos tocando-se, Ana confessou pela primeira vez o peso que carregava. A minha mãe diz que temos de voltar à Guiné um dia para acertar contas com o passado. Mas eu não quero, Inês. Quero ficar aqui, contigo, onde o sol beija o Tejo como um amante. Inês, o coração apertado como um novelo de lã minhota, pegou na mão de Ana e apertou-a contra o peito. Então fica. Nós somos mais fortes que qualquer mar que nos separe. Naquele momento, sob o céu estrelado que parecia um manto de veludo bordado, os lábios delas se encontraram num beijo hesitante, salgado de lágrimas e doce como o vinho de colares. Não era mais amizade, era o nascimento de um amor que florescia como as amoeiras nos quintais da Alfama, tenaz e perfumado. O amor delas, como o fado de Coimbra que se canta de preto e branco, era uma melodia de contrastes, suave como o dedilhar de uma guitarra portuguesa, mas cortante como a navalha de um marinheiro. Após aquele beijo no Convento de Cristo, Inês e Ana navegaram os primeiros meses com a euforia de quem descobre um continente novo. Instaladas num quarto partilhado na pensão familiar de Inês, enquanto esperavam pela universidade, passavam as noites entrelaçadas em lençóis de linho bordados à mão, sussurrando planos ao som do comboio que passava pela Ponte 25 de Abril, um rugido metálico que ecoava os batimentos dos seus corações. Inês, com a sua paixão pela história, levava Ana a percorrer as ruelas do Chiado, apontando as estátuas de Camões e as livrarias onde essa de Queiroz outrora debatia o destino da nação. Vês, amor? Nós somos como estas pedras, antigas, mas eternas, dizia Inês, traçando com o dedo o contorno do rosto de Ana, iluminado pela luz ambarina dos candeeiros de ferro forjado. Ana, por sua vez, infundia na relação o ritmo vital da sua herança. Nas manhãs de domingo, arrastava Inês para as aulas informais de dança no Terreiro do Paço, onde grupos de cabo-verdianos e guineenses se reuniam para evocar morna e coladeira, os corpos movendo-se como ondas do Atlântico. Sente o chão, Inês. É a terra da minha avó chamando, ria Ana, girando com os braços abertos, o vestido florido rodopiando como as saias das ranchadoras na feira de São Mateus em Viseu. Inês, desajeitada no início, acabava por se render, os pés encontrando o compasso, os corpos colando-se num abraço que fazia o mundo encolher ao tamanho de um abraço. Elas eram o retrato vivo da Portugal moderna, uma ponte entre o velho império e as novas vozes das diásporas, entre o fado melancólico e o batuque alegre. Mas o amor, como o vinho do Alentejo, precisava de tempo para maturar e com ele vinham as primeiras tormentas. Inês ingressou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mergulhando em teses sobre o saudosismo de Pessoa, enquanto Ana, com uma bolsa modesta, matriculou-se no Conservatório Nacional de Dança, os dias preenchidos por ensaios que a deixavam exausta, os músculos doridos como cordas de viola desafinadas. As rotinas separavam-nas como marés, mas as noites eram o seu refúgio.
Numa dessas, após uma exibição de Ana no Teatro Camões, onde dançar uma peça sobre as mulheres de Pina Bausch reinterpretadas com toques de fadista, Inês esperava nos bastidores com um ramalhete de rosas de Sintra, vermelhas como o vinho de Reguengos. Tu foste o meu sol esta noite, murmurou Inês, beijando-a ali mesmo, sob os olhares curiosos dos técnicos de luz. Ana, ainda ofegante, respondeu com um beijo mais profundo. E tu és o meu mar, Inês. Sem ti, eu afundo. A família, porém, era um arquipélago de opiniões divididas. A mãe de Inês, agora viúva e devota das Romarias de Fátima, tolerava a amizade especial com um suspiro resignado, atribuindo-a à juventude rebelde, mas os tios, com as suas conversas de tasca sobre futebol e política, lançavam olhares enviesados durante os jantares de Natal na casa de Cascais, onde o peru assado fumegava ao lado de rabanadas douradas. Deixa-as ser, que o senhor sabe o que faz, defendia a mãe, mas o pai de Ana era menos poético. Regressado da Guiné com cicatrizes não só da guerra colonial, mas de dívidas com credores sombrios que exigiam o retorno à terra natal para acertar contas, ele via na independência da filha um risco. Esta vida de danças e amores modernos não é para nós, Ana. Temos raízes que nos puxam para trás, resmungava ele nas noites de quinta-feira, quando bebia aguardente na adega do bairro. Ana, fiel à promessa sussurrada a Inês, mantinha o silêncio sobre as cartas que chegavam de Bissau, ameaças veladas em envelope pardo, escondidas no fundo da gaveta da cômoda. O primeiro verdadeiro teste veio no Carnaval de Torres Vedras, em 2018, quando as duas, com 21 anos, decidiram desfilar juntas num grupo de foliões vestidos de mouras encantadas, inspiradas nas lendas alentejanas. As ruas fervilhavam de confetes e serpentinas, o ar cheirava a ginginha e a frituras de caldeirada, e Inês e Ana, de mãos dadas sob máscaras de veludo, sentiam-se invencíveis. Mas no meio da folia, um primo distante de Ana, embriagado por moscatel, avistou-as e gritou: "Olha as sapas! Vão casar no Tejo?" O insulto cortou como uma navalha de barba e Inês, com o sangue a ferver como o vinho da bairrada, avançou para o confronto, só para ser puxada por Ana, os olhos dela cheios de pavor. "Não vale a pena, amor. Eles não entendem o que nós somos." Naquela noite, de volta a Lisboa num autocarro sacolejante, Ana chorou pela primeira vez nos braços de Inês. "Às vezes, sinto que o meu sangue me trai. A Guiné chama e eu tenho medo de não resistir." Inês, embalando-a como uma criança, jurou: "Nós resistimos juntas. Como as oliveiras do Alentejo, que sobrevivem a secas e ventos." À medida que os anos se entrelaçavam como as rendas de bilros de peniche, o amor delas aprofundava-se em rituais íntimos. Viajaram para o Douro no outono de 2020, colhendo uvas nas vinhas de pinhão, os pés afundando na lama vermelha, rindo enquanto o sol poente tingia o rio de ouro líquido. Ali, num quarto de pousada com vista para os socalcos, Inês leu poemas de Sofia de Mel Brainer para Ana, a voz baixa como um fado vadio. "O mar é isto, não dormir, não parar." Ana, nua sob os lençóis de algodão cru, traçava mapas imaginários na pele de Inês com os dedos, sussurrando: "E tu és o meu mapa, Inês. Cada cicatriz tu é uma estrada que eu quero percorrer." Eram momentos de pura humanidade, onde o amor transcendia o corpo para tocar o espírito, como as canções de Marisa que ecoavam nos quartos vazios de Alfama. Contudo, o segredo de Ana, as dívidas do pai, ligadas a um esquema de contrabando de marfim durante a independência guineense, agora cobradas por uma rede que se estendia até Lisboa, começava a infiltrar-se como umidade nas paredes antigas. Cartas chegavam com mais frequência e Ana, para proteger Inês, mentia sobre problemas familiares menores. Inês, confiante na força do seu laço, não pressionava, mas uma dúvida fina como fio de nylon começava a formar-se. Num jantar de Páscoa em 2022, na casa da mãe de Inês, com o cheiro de folar e amêndoas torradas no ar, o pai de Ana apareceu inesperado, o rosto envelhecido como cor de barrica, e puxou Ana para um canto. "Eles vêm no mês que vem. Tens de escolher nós ou esta ilusão." Ana, pálida como os azulejos de azul e branco, assentiu, mas os seus olhos, ao encontrar os de Inês do outro lado da mesa, transbordavam de um amor que gritava por salvação. O clímax da sua paixão irrompeu como uma tempestade de verão no Algarve, em julho de 2023, quando decidiram fugir por uma semana em Lagos, longe das sombras de Lisboa.
Alugaram uma casinha branca de cal, encostada às falésias de Ponta da Piedade, onde o mar esmeralda lambia as grutas como um amante relutante. De manhã, acordavam com o canto das gaivotas e o aroma de figos maduros do pomar vizinho. De tarde, mergulhavam nas águas cristalinas, os corpos entrelaçados nas ondas, rindo enquanto o sal secava na pele como cristais de memória. Aqui somos livres, declarava Inês, deitada na areia dourada de Dona Ana, com a cabeça no colo de Ana, os dedos entrelaçados como as raízes das figueiras centenárias. Ana, com os olhos semicerrados contra o sol inclemente, respondia com um beijo na testa, livres como as andorinhas que migram para a África e voltam. Eu volto sempre para ti, Inês. Naquele paraíso, o amor delas atingiu a sua forma mais pura, um romance tecido com fios de vulnerabilidade e entrega. Exploraram as grutas de barco, o eco das vozes misturando-se ao chapinhar das remos, e Ana dançava descalça nas falésias ao pôr do sol, os braços abertos como asas de albatroz, convidando Inês a juntar-se numa valsa improvisada ao som das ondas. Dança comigo o fado do mar, pedia Ana, e Inês, rindo da incongruência, obedecia, os pés pisando a pedra quente em passos desajeitados mas cheios de alma. À noite, cozinhavam cataplana de marisco na cozinha de azulejos pintados à mão, o vapor subindo como névoa de sonhos, e bebiam vinho verde gelado, brindando à nossa Portugal secreta, aquela que existia só para elas, longe dos olhares da sociedade que ainda sussurrava sobre pecados modernos nas confissões de domingo. Foi ali, numa noite de lua cheia que banhava o quarto em prata líquida, que Ana finalmente abriu o coração por completo. Deitada ao lado de Inês, com um lençol fino colado à pele suada pelo calor algarvio, confessou fragmentos do segredo, o meu pai. Ele não era só pescador na Guiné. Durante a guerra, envolveu-se com gente errada, contrabando para sobreviver. Agora voltam a cobrar Inês. Dinheiro que não temos, ou voltam para Bissau e levam-me com eles. As palavras saíram como um fado chorado, roucas e entrecortadas, e Inês, sentindo o mundo inclinar-se como um barco em tormenta, apertou-a contra si. Então pagamos. Vendemos o que for preciso. Mas tu não vais a lado nenhum sem mim. Ana, as lágrimas molhando o travesseiro de linho, murmurou, é mais que dinheiro. É vergonha, amor. A família inteira marcada como traidores. E se te arrastar para isso? Inês, com a determinação de uma rainha de Ourique, jurou, o amor não arrasta, e leva. Como o Cristo Rei que vela por nós do outro lado do rio. Regressaram a Lisboa renovadas, mas o idílio durou pouco. Inês, mergulhada na sua tese de mestrado sobre as mulheres na literatura pombalina, evocando figuras como Marquesa de Alorna, presa por amor e rebeldia, começou a notar as ausências de Ana, ensaios que se prolongavam até à madrugada, chamadas não atendidas, olhares evasivos ao pequeno almoço de pão com chouriço e queijo da serra. Ana, pressionada pelo pai, começara a dar aulas particulares de dança a filhos de imigrantes ricos no Martim Muniz, um esforço para juntar euros escondidos numa lata de bolachas Maria no armário da cozinha. É só temporário, mentia ela, beijando Inês antes de sair, mas o peso do segredo corroía-a como sal no cobre de uma panela antiga. O conflito irrompeu numa tarde de outono, nas escadarias da Graça, onde as duas se encontravam para piqueniques com queijos de azeitão e azeitonas de mourão. Inês, exausta de uma aula sobre Fernando Pessoa, esperava com um caderno de poemas rabiscados, mas Ana chegou atrasada, o rosto inchado de choro mal disfarçado. O que se passa, amor? Diz-me, implorou Inês, puxando-a para um banco de pedra sob o miradouro. Ana, com a voz quebrada como uma viola desafinada, confessou mais, eles sabem de nós. O meu tio em Bissau escreveu, diz que este vício é o que nos destruiu lá e que eu trago vergonha à família. Querem que eu volte para um casamento arranjado, para endireitar. Inês sentiu o sangue gelar como o vinho branco de Bucelas no inverno. Casamento? Com um homem? Ana, isso é o século passado. Nós somos Portugal agora, não o colonialismo. Mas Ana, dilacerada entre lealdades, rebateu, é fácil para ti dizer. Tu nasceste aqui, com raízes firmes. Eu sou um transplante, Inês. Se eu os abandono, perco tudo. A discussão escalou como uma maré viva, palavras voando como gaivotas em pânico. Inês acusou-a de fraqueza, então nosso amor é só um capricho africano?
Eu pensei que éramos para sempre. Ana, ferida, gritou de volta. E tu pensas que entendo teu fado branco? Eu danço para sobreviver, não para romantizar. Partiram separadas naquela tarde, o sol poente tingindo o céu de vermelho sangue, e Inês, sozinha no elétrico 28 que rangia pelas colinas, chorou pela primeira vez em público, o rosto escondido num lenço de renda que a mãe tecera. Nos dias seguintes, o silêncio era um abismo, mensagens não respondidas, chamadas que caíam na caixa de correio de voz, onde a voz de Ana ecoava como um fantasma. Eu amo-te, mas tenho medo. A reconciliação veio num inesperado concerto de fado no Senhor Vinho, em Alfama, para onde Inês arrastou a mãe como álibi. Ana, convidada por uma amiga fadista, subiu ao palco como surpresa, dançando uma coreografia que misturava viola de fado com ritmos de gungo guineense, o corpo movendo-se como uma chama viva sob as luzes baixas. Quando os olhos delas se encontraram no meio da multidão, o tempo parou. Ana dedicou a dança a uma sombra que me guia e Inês, com o coração aos saltos, aplaudiu até as mãos doerem. Após o espetáculo, nos becos úmidos de Alfama, onde as varandas floridas gotejavam jasmim, abraçaram-se sob a chuva fina. Perdão, amor. Eu fugi do medo, mas tu és a minha coragem, sussurrou Ana. Inês, beijando as lágrimas dela, respondeu, e tu a minha dança. Vamos enfrentar isto juntas. Mas o segredo, como um vinho mal guardado, azedava. Semanas depois, numa carta final do tio de Ana, chegou o ultimato. Volta ou revelamos tudo, inclusive o teu pecado para a família dela. Ana, aterrorizada, escondeu a carta, mas o veneno já se infiltrava, plantando sementes de dúvida que germinariam em traição. O inverno de 2024 caiu sobre Lisboa como um manto de melancolia, com ventos do norte ouvando pelos becos da moraria e o Tejo cinzento refletindo os chãos carregados. Inês e Ana, aparentando normalidade, continuavam o seu ritual, cafés no à brasileira com pastéis de Belém, passeios pelo Jardim da Estrela onde os pavões desfilavam orgulhosos e noites de confidências no apartamento de Inês, agora um ninho de livros empilhados e posters de danças africanas colados nas paredes caiadas. Mas o segredo de Ana, esse leviatã adormecido, agitava-se cada vez mais, manifestando-se em insónias que a faziam acordar a gritar, os lençóis encharcados de suor como após uma dança febril. Sonhei que eles vinham buscar-me de barco, como escravos invertidos, confidenciava ela a Inês, que a embalava ao som de uma morna de Cesária Évora na velha vitrola. Não deixarão. Eu protejo-te, prometi Inês, mas no fundo, uma fissura crescia, fina como as rachas nos azulejos do aqueduto das águas livres. A pressão familiar de Ana atingiu o pico numa visita surpresa do pai, em fevereiro, quando ele bateu à porta do apartamento com o chapéu na mão e o cheiro de tabaco de cachimbo impregnado na gabardina gasta. Sentado na sala exígua, com uma chávena de bico a fumegar na mesa de pinho, ele despejou o veneno. A rede sabe de ti agora, Ana. Dizem que o teu desvio é o que enfraquece a família. Tens de voltar para Bissau, casar com o filho do chefe, limpar a honra. Ana, pálida como o mármore do Panteão Nacional, olhou para Inês em busca de âncora, mas o pai continuou. E se não, contam tudo, inclusive é para a tua Inês, que merece saber com quem se deita. Inês, sentindo o chão tremer como no terremoto de 1755, interveio. Ela fica comigo. O passado de vocês não nos define. O pai de Ana, com olhos endurecidos pelo sol africano, riu amargamente. A ilusão dos jovens. O passado é como o mar, volta sempre a lavar as praias. Após a partida dele, o apartamento mergulhou num silêncio sepulcral, quebrado só pelo tic-tac do relógio de parede herdado da avó de Inês. Ana, prostrada no sofá de veludo gasto, soluçava. Eu devia ter-te contado tudo desde o início. O contrabando. Não era só marfim. Eram armas, Inês, para os rebeldes. O meu pai arriscou tudo para nos trazer para cá, mas agora cobram com juros de sangue. Inês, ajoelhada a seu lado, limpava as lágrimas com beijos suaves. Então enfrentamos. Eu tenho poupanças da guia turística e a minha tese pode render um prémio. Somos duas contra o mundo. Mas Ana, consumida pela culpa, começou a afastar-se sutilmente, cancelava planos para ensaios, saía para passeios solitários que cheiravam a mentiras.
Na verdade, contactava secretamente um primo em Bissau, negociando um adiamento, prometendo considerar o regresso para ganhar tempo. Uma traição não intencional, mas que corroía o laço como ácido em renda. Inês, sensível como as cordas de uma harpa, percebia as mudanças. Numa noite de março, durante a quadra de Quaresma, quando as ruas de Lisboa ecoavam com procissões de passos de Semana Santa, confrontou a "Diz-me a verdade, Ana. Há outra? Ou é o teu pai que te leva?" Ana, com o rosto iluminado pela vela de cera de abelha que tremulava na mesa, negou veementemente: "Só tu, amor. Só sempre tu." Beijaram-se então com desespero, os corpos colando-se como conchas na maré baixa, mas o beijo sabia a Deus, a um fado não cantado. Nos dias seguintes, Inês mergulhou no trabalho, guiando turistas japoneses pelo castelo de São Jorge, narrando lendas de mouros e cristãos, enquanto seu coração narrava traições invisíveis. Ana, por seu lado, intensificava as aulas de dança no bairro Alto, os pés pisando o assoalho gasto ao ritmo de um batuque frenético, como se pudesse dançar para longe o peso. O ponto de ruptura veio na véspera da Páscoa, numa tasca de moraria onde o cheiro de carapaus grelhados se misturava ao fumo de cigarros. Inês, convidando Ana para um jantar surpresa com fado ao vivo, esperava com um colar de filigrana de Gondomar pendurado no pescoço, um presente simbólico de união. Mas Ana chegou atrasada, o telemóvel a vibrar incessantemente na bolsa de cor tingido de óbidos. "Desculpa, um aluno extra", mentiu ela, mas Inês, ao ver o ecrã acender-se com uma mensagem em crioulo guineense, "Decide já, prima." "Eles chegam amanhã", sentiu o mundo desabar como as muralhas do castelo. "Quem é?" "Quem te faz escolher entre mim e o teu passado?", gritou Inês, a voz ecoando como um lamento de fadista. Ana, encurralada, confessou tudo: as negociações secretas, as promessas de talvez voltar para proteger a família, a traição de ter escondido o perigo que agora se aproximava. "Eu fiz isto por nós. Para eles não virem atrás de ti também", defendeu-se Ana, mas as palavras soavam vazias como um barril de vinho seco. Inês, traída como Judas no Horto das Oliveiras, levantou-se abruptamente, o colar caindo no chão de pedra. "Por nós? Mentiste-me na cara, Ana. O nosso amor era a minha raiz, e tu o arrancaste." Saiu da tasca sob a chuva torrencial da Páscoa, o fado de fundo, uma voz rouca cantando estranha forma de vida, perseguindo-a pelas ruas, onde as varandas choravam água como viúvas. Ana, sozinha com um copo de aguardente intocado, chorou até o amanhecer, o coração partido como o pão ázimo da ceia. Naquela noite, o segredo revelado não era só do pai, era a fragilidade do amor quando o medo envenena. Dias se arrastaram como penitentes na procissão do Senhor dos Passos. Inês isolou-se no apartamento da mãe em Belém, rodeada de santinhos e cheiro de manjerico, recusando chamadas e mergulhando em livros de história que narravam traições imperiais. Ana, desesperada, dançava sozinha no estúdio vazio, os movimentos cada vez mais violentos, como se pudesse exorcizar a culpa. Mensagens fluíam como o Tejo em cheia: "Volta, amor. Eu errei, mas o meu coração é teu." Inês lia-as à noite, o peito apertado como um novelo de lã, mas o orgulho, esse traço português de quem descende de navegadores teimosos, mantinha-a em silêncio. O reencontro forçado aconteceu numa romaria em Fátima, em maio, quando a mãe de Inês, devota fervorosa, insistiu na peregrinação. Ana, sabendo do plano pela tia comum, apareceu no santuário como uma aparição moderna, vestida de branco como as pastorinhas de 1917, os olhos suplicantes sob o manto da Virgem. "Eu vim pedir perdão, Inês. E força para lutar", disse ela, ajoelhando-se na capela das velas, onde milhares de chamas tremulavam como almas penadas. Inês, com o coração em chamas, aproximou-se devagar. "Perdão não apaga a dor, Ana. Mas talvez o tempo faça." Abraçaram-se ali, entre o incenso e os cânticos, um abraço frágil como o pão de Mafra, prometendo uma trégua tênue. O verão de 2025 trouxe um calor opressivo a Lisboa, como se o sol do Império regressasse para cobrar dívidas antigas. Inês e Ana, na frágil reconciliação de Fátima, tentavam reconstruir o que fora rompido, jantares tímidos no Time Out Market, com vistas para o 25 de Abril e pratos de percebes quentes, passeios de elétrico pelo bairro da Lapa, onde as embaixadas sussurravam segredos diplomáticos.
Vamos devagar, como o vinho a respirar, propunha Inês, e Ana assentia, os dedos entrelaçando-se nos bancos de madeira rangente. Mas o segredo, agora exposto como uma ferida aberta, infeccionava tudo. Os credores guineenses, uma rede de ex-combatentes transformados em sombras, enviaram um emissário a Lisboa, um homem de meia-idade com sotaque crioulo e cicatrizes no rosto, que confrontou o pai de Ana numa tasca do cais do Sodré. O pagamento ou a filha? Escolhe. O pai, quebrado, implorou a Ana: vai-te embora antes que te levem à força. Ana, dividida como o Tejo em marés, confidenciou finalmente a Inês a extensão do perigo numa noite de julho no mirador de Santa Catarina, onde o ar cheirava a mar e a sardinha assada dos festivais de rua. Eles vêm no fim do mês. Se não pagarmos 50.000 euros, uma fortuna que não temos, levam-me para Bissau como garantia. E ameaçam contar tudo à tua família, Inês, para te manchar também. Inês, sentindo pânico como uma onda gelada, apertou a mão de Ana. Então fugimos. Para o Porto ou para a Espanha. Vendemos tudo, o meu anel de filigrana, as tuas pulseiras de conchas. Mas Ana, com os olhos enevoados pela lua crescente, abanou a cabeça, fugir a trair as raízes. Eu tenho de enfrentar, amor. Sozinha para te proteger. Aquelas palavras, ditas com amor, soaram como outra traição e Inês, ferida, rebateu: sozinha? Depois de tudo, ainda me excludes? O conflito escalou para o caos numa tarde de agosto, durante a festa do vinho no Douro, para onde as duas viajaram num desesperado esforço de reconexão. As vinhas de peso da régua cascateavam pelas encostas como tapetes verdes, o ar vibrava com o som de pisa de uvas nos lagares e, por um momento, pareciam normais, rindo enquanto pisavam o néctar tinto, os pés enlameados colando-se em abraços pegajosos. Mas na pousada de Lamego, com vista para a Ceba Roca, chegou uma chamada, o emissário em Lisboa contactar o pai, exigindo encontro imediato. Ana, pálida, pegou no telefone e, num ato impulsivo de pânico, prometeu ao homem: eu volto. Deixem a minha família em paz. Desligou, e Inês, que ouvira tudo da porta entreaberta, irrompeu como uma fúria de Camões: voltas? Sem mim? Isso é o fim, Ana. Traíste-nos de novo. A briga foi titânica, palavras como trovões e quando no quarto de teta bobadado, Inês acusava-a de covardia, de priorizar o sangue africano ao amor português, Ana, chorando, defendia-se com a dor da diáspora. Tu não sabes o que é carregar um continente nas costas, Inês. O teu Portugal é de pastéis e fado, o meu é de guerras e fantasmas. Inês, num gesto de desespero, atirou o colar de conchas contra a parede, estilhaçando como o seu coração. Então vai. Mas leva o teu segredo e deixa-me o que resta de mim. Ana partiu naquela noite, num comboio noturno para Lisboa, sozinha com um bilhete amarrotado e o peso de uma promessa quebrada. Inês ficou no Douro, bebendo vinho tinto até ao amanhecer, o sol nascente tingindo as vinhas de sangue, como um presságio. De regresso à capital, o abismo alargou-se. Inês pediu uma licença na agência de turismo, isolando-se na casa da mãe, onde as orações à Nossa Senhora de Fátima se misturavam ao cheiro de caldeirada de domingo. Amigas comuns, como a fadista Lúcia do Bairro Alto, tentavam mediar. O amor é como o Tejo, às vezes transborda, mas volta ao leito. Mas Inês, endurecida como as pedras do Rocio, recusava. Ana, por seu lado, preparava a partida, vendia joias herdadas, dava aulas duplas e, num ato final de traição autoimposta, contactou um antigo pretendente guineense em Lisboa, não por amor, mas para pedir empréstimo, um homem que outrora cortejara e que agora via oportunidade em salvar a perdida. O encontro, num café do Chiado, foi inocente, um chá e papéis assinados. Mas o destino, caprichoso como o fado, conspirou. Inês, passando por ali num passeio forçado pela mãe, avistou-os da janela, as cabeças inclinadas em conversa íntima. O ciúme, misturado à dor acumulada, explodiu. Então é isso? Um homem para limpar a tua honra suja, gritou ela, irrompendo no café, a voz ecoando como um grito de toureiro. Ana, chocada, tentou explicar. É só um empréstimo, Inês. Para pagar e ficar contigo. Mas Inês, cega pela traição aparente, virou as costas. Fica com ele e com os teus segredos.
Eu acabei. Saiu para a rua, onde a multidão do verão engolia como o mar engole os barcos, e naquela noite, no apartamento vazio, escreveu uma carta de despedida. O nosso amor foi um sonho português, belo, mas frágil como vidro de mursa. Adeus, minha dança. Ana, lendo-a no dia seguinte, caiu de joelhos, o mundo desabando como as falésias de Nazaré em mar alto. O caos culminou no dia 15 de dezembro, véspera de Natal, quando os credores chegaram, 2 homens sombrios no cais de Alcântara, exigindo pagamento sob ameaça de violência. O pai de Ana, confrontado, cedeu ao pânico e ligou para ela. Eles têm armas, filha. Vai-te embora agora. Ana, sozinha no estúdio de dança, com o espelho refletindo seu rosto despedaçado, preparou uma mala pequena, roupas, o colar partido de Inês, uma foto delas em Belém e dirigiu-se ao aeroporto, o coração um tambor de guerra. Mas no caminho, num táxi que serpenteava pelas margens do Tejo, pensou nas palavras de Inês: nós somos mais fortes que qualquer má. Parou o carro, chorando, e ligou para a única pessoa que podia salvá-la, Inês. O telefonema chegou a Inês como um sino de alarme na quietude da véspera de Natal, enquanto ela ajudava a mãe a decorar a árvore com filhós e rabanadas ainda quentes da frigideira. O ecrã iluminou-se com o nome Ana, amor eterno, e por um instante, o coração dela parou, como o fado que suspende a respiração antes do lamento. Inês. Eles estão aqui. Os homens. Venham levar-me. Eu errei tudo, mas por favor. Salva-me. A voz de Ana era um fio de voz, entrecortado por soluços que ecoavam o choro de uma viola solitária. Inês, sentindo o mundo inclinar-se de novo, largou o enfeite de vidro e correu para a rua, o casaco de lã aos ombros, ignorando os protestos da mãe. É ela, mãe. Eu tenho de ir. Chamou um Uber, o coração martelando como o badal da torre da Basílica da Estrela, e dirigiu-se ao ponto marcado por Ana, o cais de Alcântara, onde os guindastes se erguiam como fantasmas industriais sob as luzes natalícias. Chegou lá num turbilhão de adrenalina, o ar salgado do Tejo misturando-se ao cheiro de pinheiro das decorações portuárias. Ana esperava encostada a um poste de ferro, a mala aos pés, o rosto pálido iluminado pelos faróis dos carros que passavam. Ao vê-la, Inês saltou do veículo e correu para os seus braços. Eu vim. Não estás sozinha. Mas o reencontro foi curto. Do escuro das docas emergiram as sombras. O emissário e o seu comparsa, rostos endurecidos pelo sol africano e pela desconfiança, avançando com passos pesados. A hora chegou, Ana. O avião parte ao amanhecer, grunhiu o líder, a mão no bolso onde se adivinhava uma lâmina. Ana, tremendo, apertou a mão de Inês. Eu pago. Comprei tempo com o empréstimo, mas preciso de mais um dia. Os homens riram, um som rouco como o crocitar de corvos na sé. Tempo? O teu pai já confessou tudo. Incluindo o teu pecado com esta branca. Leva-la ou pagas com honra. Inês, sentindo o sangue ferver como o vinho da bairrada em ebulição, interveio com a coragem das heroínas de Almeida Garrett. Toquem-lhe e chamam a PSP. Isto é Portugal, não a vossa selva. Mas o homem avançou, a mão erguendo-se, e num instante de caos, Ana gritou, parem. Eu vou, mas deixem-na. Empurrou Inês para trás, o corpo interpondo-se como um escudo humano. O empurrão, num piso escorregadio de chuva recente, fez Inês tropeçar contra uma pilha de caixas de carga, a cabeça batendo numa borda metálica. O mundo escureceu por um segundo, sangue quente escorrendo pela têmpora, e quando recuperou a visão, viu Ana ser arrastada para um carro escuro, os gritos dela ecoando como um fado de despedida. Inês. Eu amo-te. Corre. O instinto de sobrevivência, misturado ao amor visceral, impulsionou Inês. Ignorando a dor lancinante na cabeça, ela sacou o telemóvel e ligou para a polícia, a voz firme apesar do pânico. Agressão no cais de Alcântara. 2 homens armados, raptando uma mulher. Nome Ana Soares. Enquanto os sirenes distantes começavam a uivar como lobos no Monsanto, Inês correu atrás do carro, os pés chapinhando poças como uma peregrina descalça. O veículo, um velho Fiat com matrícula estrangeira, sacolejava pelas ruas industriais, mas Inês, num golpe de sorte, memorizou o número e gritou para uma patrulha que surgia na esquina. Aquele carro.
A perseguição, digna de um filme de Manuel de Oliveira, serpenteou pelas avenidas de Belém, passando pelos Jerónimos iluminados como sentinelas mudos, até parar num armazém abandonado perto do Cristo Rei. A polícia invadiu o local, luzes azuis piscando como estrelas caídas, e encontrou os homens algemados, Ana solta mas trêmula num canto escuro, o pai dela, que chegara no último minuto, alertado pelo tumulto, confessando tudo sob interrogatório. Era dívida velha da guerra. Nunca quis machucar a miúda, balbuciou ele, enquanto os agentes recolhiam provas, cartas, cheques falsos, uma pistola enferrujada. Inês, com a ferida na cabeça enfaixada por um paramédico, correu para Ana. Acabou, amor. Eles não te levam. Abraçaram-se ali, no chão frio do armazém, os corpos colados como conchas na maré, as lágrimas misturando-se ao sangue e ao sal do Tejo próximo. Os dias seguintes foram de cura lenta, como o vinho que repousa em barris de carvalho. A polícia desmantelou a rede com a ajuda de interpelação internacional, o pai de Ana entrou num programa de reabilitação em Mafra e a família de Inês, ao saber da verdade pela boca da filha, envolveu-se com uma surpreendente ternura. A mãe organizou uma missa de ação de graças em Fátima, dedicando-a às minhas duas filhas. Inês e Ana, de volta ao apartamento no bairro Alto, reconstruíram devagar, terapias conjuntas com uma psicóloga de Alfama, especializada em diásporas, danças noturnas na cozinha ao som de Cesária e Amália e, acima de tudo, conversas honestas, onde o segredo se transformava em ponte, não em abismo. Na noite de Ano Novo, de pé no terreiro do Paço sob os fogos que explodiam como promessas no céu, Inês e Ana brindaram com copos de espumante de bairrada. Do Childu à eternidade, sussurrou Inês, beijando-a sob a estátua de D. do Zé. Ana, com os olhos brilhando como o Tejo ao luar, respondeu, e salvamo-nos, amor. Como Portugal se salva das suas tempestades. O amor delas, agora temperado pela dor, era mais forte, um fado dançado, uma amizade elevada a romance humano, refletindo a alma de uma nação que, entre saudades e renascimentos, sempre encontra o caminho para casa. E assim, em 2026, com o sol de primavera a aquecer as ruas de Lisboa, casaram-se numa cerimónia discreta no Mosteiro dos Jerónimos, o mesmo onde se beijaram pela primeira vez, rodeadas de família e amigos, os votos ecoando como um hino à resiliência portuguesa. Inês prometeu, serei o teu mar calmo. Ana, sorrindo, e eu a tua dança livre. Juntas, eram o retrato de um amor que, da amizade de infância a um intenso romance, sobrevivera a segredos e traições, salvando-se mutuamente num abraço que duraria como as pedras eternas do Tejo.